Muito bom dia a todos os amigos, irmãos. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da Palavra de Deus e já desejar um dia abençoado para cada um de vocês. Gostaria de começar a nossa reflexão aqui com uma passagem que está em Provérbios 22, verso 6, que diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando ele chegar na velhice, ele não se desviará dele. E tem um outro que está também, os dois são passagens, são sabedorias de Salomão, que ele diz lá em Eclesiastes 12:1, que aliás foi um dos primeiros versos que minha mãe me obrigou a aprender. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, a velhice, os dias maduros, nos quais você vem dizer, não tenho neles contentamento. Ou chegue no nosso tempo de velhice, nós viemos dizer, vivi, mas não acontecia. Isso é algo que me preocupa, porque se nós não deixamos nenhum legado para os nossos filhos, nós vivemos, mas não acontecemos. E aí hoje eu estava pensando o que eu poderia compartilhar com vocês hoje. E de repente eu estava fazendo uma pesquisa e vi uma reflexão bem interessante, inclusive eu mandei para algumas pessoas, e eu gostaria de falar com vocês sobre isso. No começo quando minhas crianças eram pequenas, bem pequenas, assim na faixa de 4, 5, 6, 7 anos, nós íamos na igreja, a família toda, tal, mas provavelmente, ou com certeza, nós não íamos para congregar ou para cultuar o nome de Jesus. Nós íamos para julgar pessoas. Infelizmente, essa é uma realidade, eu não tenho vergonha de falar que eu fiz, mas tenho vergonha do que fiz. E aí nós assistíamos o culto, tal, conversávamos, matávamos a saudade de alguns amigos, tal, e íamos para casa. No caminho de casa, nós já começávamos a conversar sobre o vestido da irmã, sobre a fraqueza do sermão, sobre o diácono chato, sobre isso, sobre aquilo, sobre tudo, menos sobre os nossos defeitos. A igreja não tem espelho. O único espelho que a igreja tem chama-se Jesus Cristo, e nós deveríamos nos refletir nesse espelho. E nós nos recusávamos a fazer isso. Íamos para casa falando sobre o defeito das pessoas, sobre o que havia acontecido, enfim, nós éramos a família perfeita, a família maisena, margarina, né? Pois é, os anos se passaram e às vezes até as crianças entravam na conversa falando negativamente sobre as pessoas. Nós achávamos que estávamos certos. No decorrer dos anos, inclusive nós, adultos, saímos da igreja, assim como nossos filhos. Depois voltamos, estamos aí novamente, não tem carta perdida para Deus. E voltamos para a igreja, está tudo certo. Mas eu pude aprender com uma lição. A igreja é um lugar não para você encontrar amigos, não é para você ir lá fazer social. A igreja é lá para você glorificar o altar de Deus, só isso. Às vezes nós chegávamos na igreja e falávamos, nossa, fulano que vai pregar aí, hoje vai ser aquele sermãozinho. Pois é, mas aí, o último verso que ele falava do culto, vinha como uma espada de 2 gumes em meu peito e me enchia do Espírito. Então, amigo, se você vai na igreja para ouvir o que você quer ouvir, não vá. Vá na igreja para ouvir o que você precisa ouvir. Porque Deus não fala para te agradar. Deus fala para te fazer feliz. Deus fala para te orientar, para você alcançar o seu objetivo, que é o céu. Então, se você vai lá só para dizer que você é um crente, ou para falar dos irmãos, como eu fazia, não se engane, você está lascado. Aprenda, a igreja é para refletir em você
o Espírito de Cristo. Se você vai na igreja sem essa intenção, não perca seu tempo, não perca seu tempo. Já que vai se perder, se perca logo. Mas nada está perdido, a gente pode mudar, não é? A gente pode mudar. Não importa quem pregue, não importa quem cante, não importa quem fale. Que tudo tem que ser feito para a honra e glória de Deus. Outro detalhe, se você vai lá na frente da igreja só para se proclamar, não se iluda. Ali é para proclamar o nome de Jesus. A sua vaidade não vai te levar para o céu. Mas enfim, eu gostaria de compartilhar com vocês isso. Por que eu falei sobre essa situação que aconteceu comigo no passado? Há muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás. Hoje as crianças já não são mais crianças, já estão bem adultas, as crianças já têm suas crianças, enfim. E a vida que segue. Mas a lição ficou, isso é que é importante. As pessoas falam assim, mas o passado deixou para o passado. Não, os passados não devem ficar no passado. Mesmo as coisas que não foram agradáveis, devem nos ensinar a não cometê-las novamente. Porque se as experiências negativas que você teve, tais como as positivas, se não servirem para nada, você viveu, mas não aconteceu. Não é certo? Você viveu, mas não aconteceu. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre a questão dos nossos filhos. Eu, particularmente, vivi numa geração de ouro, assim como todos mais ou menos a minha idade. Nós vivemos uma geração onde não existia essa porcaria de celular. Porcaria entre aspas, né? Porque ela desuniu famílias, ela separa famílias, ela separa casais. É uma máquina do mal que poderia ser usada mais para o bem, mas infelizmente, na maioria das vezes, não é. Nós temos que ter sabedoria para administrar essa maquininha, a qual eu estou falando com vocês aqui. Me lembro que, certa ocasião, estávamos em família também, reunião de família. 5 pessoas no mesmo ambiente, numa sala, com o celular na mão, conversando entre si. Até que, eu já contei isso num vídeo, certa ocasião aconteceu isso e minha filha de repente falou assim, gente, vocês notaram que nós estamos conversando entre nós, estando aqui dentro da sala, pessoalmente? Aí a gente acordou para aquilo. Realmente não faz muito sentido, isso é comum. Nós vemos isso dentro da igreja. A igreja está se perdendo o sentido de casa-templo de Deus, lugar de reverência. Quando nós abrimos o celular para responder alguma coisa que não seja algo de doença, e não vou dizer, não, mas é compromisso da igreja, não importa, compromisso da igreja não se trata na hora de culto. Na hora de culto é hora de cultuar. Você já pensou se Jesus agisse, se Deus agisse como ele agia lá com o povo de Israel? Com a falta de reverência? Se hoje Deus dando toda essa liberdade para a gente já faz um monte de coisa que não deveria fazer dentro da igreja, imagina se fosse daquela... Aí a igreja está vazia. A igreja está vazia. Se fosse que naquela época ia ser uma tocha só, né? Mas enfim. Mas isso, o ruim disso, gente, que a nossa geração, apesar de ter sido uma geração de ouro, nós aprendemos a receber educação de verdade. Quando a gente recebia um laço nas costas, uma chinelada na poupança, é porque já estávamos no limite. E pasmem, o limite não era nem 1% do que os nossos filhos fazem hoje. Não é nem 1%. Muitas vezes a minha mãe só olhava. Eu já sabia que depois a sentença ia ser cumprida. Eu já sabia, eu já ia colocar 2 calças jeans. Se é que vocês me entendem. Quando meu pai me olhava, eu já tremia. Era senhor, senhora. Mas não era só palavras. Hoje a gente vê isso só de palavras. Todo mundo, às vezes as pessoas chegam para mim, jovens, chegam para mim e falam, o senhor, não sei o que. Eu falo, cara, não precisa disso. Eu só preciso que você me respeite. E respeitar não é ficar, o senhor, ou senhora. Não. Respeitar é respeitar mesmo. É honrar a idade do outro. É olhar com apreço
as experiências que os mais velhos nos transmitem. Infelizmente, as crianças de hoje não estão nem aí, eles não têm educação. Sabe por que eles não têm? Porque os pais não dão. Os pais querem querem educar, mas não educam. Antigamente, o pai falava assim: você senta aqui, a hora que eu mandar você sai. E sai para ver antes. Hoje, o pai fala: senta aqui, o filho levanta e fala: você vai fazer o quê? Eu não estou falando isso da boca para fora não, gente. Eu tenho presenciado isso dentro da igreja, nos supermercados, por aí afora. Sabe por que isso? Porque, desculpem, pais, a minha sinceridade. Porque nós somos frouxos. Frouxo. Não sabemos falar não para os filhos. E falar não para o filho é amar o filho. Sabe por quê, meu amigo? Como diz que Salomão: ensina o menino o caminho que deve andar. Quando ele for velho, não se desviará dele. Mas se você se manter frouxo com seu filho, tudo que ele quer você faz, tudo que ele pede você dá, um dia você não vai mais estar aqui para defender ele. E aí o mundo vai cobrar a conta que você colocou nas costas dele quando você não o educou. Eu não estou aqui falando para você dar chinelada no teu filho, para você dar porrada nele. Não. É para você ser amigo do teu filho. Esses dias atrás, uns 2, 3 meses atrás, eu fui cantar numa escolinha de criança infantil. olha isso, ó, criança infantil, né? É porque existem adultos infantis também, né? Mas enfim. E aí eu levei um teatrinho, uns bonequinhos e tal, e a gente começou a brincar com as crianças. E aí eu pedi pros pais, falei: pais, venham aqui, vamos cantar junto com as crianças? Se aproximem. Adivinham quantos levantaram para vir ali perto dos filhos? Nenhum. E aí a programação se desenrolou e tal. E aí eu vi alguns pais com o celular, gente, acredite, os filhos fazendo a apresentação ali na frente, e eles ficam com os olhinhos brilhando, procurando os pais. E desculpe o nome, aqueles cabeçudos com o celular. Tinha um do meu lado que ele não estava, ele estava assim, ele era tão nada a ver com o pai, mas ele era teoricamente o pai. Para não dizer uma outra palavra que eu gostaria de dizer, mas eu não posso. Ele estava com o celular focado para a criança no WhatsApp. Para a criança pensar que ele estava filmando ela. Eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei abismado. Sabe, ele estava conversando com outra pessoa. Eu fiquei olhando aquilo, me deu vontade de pegar ele pelos cabelos e falar: escuta, cara, dá para você prestar atenção no teu filho? Porque isso vai passar. E acredite, amigo, hoje eu morro de saudade da época que a gente ia ver a apresentação das crianças na escola. Já se passou. E passou muito rápido. E são momentos que nós, como pais, perdemos, nunca mais volta. Sabe? Aquela educação que às vezes você tem que ser rígido com ele, e vou dizer, até a posição com a sua rigidez faz a diferença. Você nunca deve repreender o seu filho estando em pé, porque ele é uma criança. Ele tem que aprender a te respeitar, não a ter medo de você. Então você deve abaixar na altura dele e conversar com ele, como amigo dele, como pai dele, como amigo porque você ama, e como pai porque você quer o melhor para ele. Porque o único, querido filho, o único que deseja que você esteja melhor que ele é seu pai. E os nossos pais só olhavam. Nota na escola? Chegava o boletim? E eu lá não era esses bom aluno, assim, em questão de matéria. Eu não gostava, eu não era muito de bagunça, mas em questão de nota eu era muito ruim. E aí eu tinha que ficar de castigo, estudando tudo aquilo para recuperar. Recuperava, mas pagava o preço. Hoje, e essa reflexão, eu estou falando isso por causa dessa reflexão de uma professora em algum lugar, não sei quem foi que colocou aquilo, ela falando sobre isso, o último dia de aula dela, e ela vendo que tudo se perdeu. Quando as crianças iam na escola, levava maçãzinha para a professora, levava um desenhinho. Eu cansei de levar flor para a professora, levar um pedaço de bolo que a mãe fazia. A professora abraçava. A professora era a nossa segunda mãe.
No ginásio, os professores eram nossos amigos, a gente se abraçava. Agora, ultimamente, quando eu terminei a faculdade aqui, num dos períodos aqui, eu vi um aluno peitar o professor. Era adulto ele. Pior, não é? Eu faço e acabou, você não é nada. O professor ficou na dele. Apesar do professor ser uma autoridade, tanto civil, porque esse professor era um delegado, mas ele ficou na dele. Porque ele tinha que manter. Porque em outras situações, provavelmente, ele não ficaria. E um grande cara, esse professor. E eu nunca mais esqueço disso. E agora, quando você assiste os jornais, o aluno empurrando o professor, xingando o professor entrava na sala, na nossa época, nós levantávamos, nós cantávamos o hino nacional. Sabe? É uma geração que as pessoas falam assim, mas essa molecada está crescendo essa molecada está crescendo da maneira com que os pais estão ensinando. Porque eles são ensinados em casa. Os pais compram celular, eles estão cansados, eles não têm tempo de conversar para falar com os filhos. Ô filho, como é que foi na escola? Como é que tá seu dia? Tá? Ou com a esposa? Não tem. Pega o seu celular aí, vai lá jogar. Canso de ver até hoje, a gente vê toda hora. O cara não quer cuidar da criança, pega e dá um celular para a criança ficar ali se desgastando ali. Mas ele não é capaz de pegar uma bola e jogar a bola com a criança lá fora, perder meia hora com o filho. E aí cobra da sociedade, que a sociedade é uma porcaria. Não, a porcaria é você que não soube educar teu filho, que não tem paciência com teu filho. A porcaria é você que não educa teu filho. Você não precisa bater no teu filho. Você precisa amar ele. Quando você ama, você fala não, filho. Quando você ama, você tira tempo para o teu filho, para estar com ele, para abraçar ele, para beijar, para dizer eu te amo. Mas aí quando teu filho vai mal na escola, tanto você, mãe, como pai, vai lá querer bater na professora. Sabe? E ai da professora se ela reagir, não é? Ai da professora se ela reagir. Aí vocês, hipócritas, pais hipócritas, vão na delegacia para dizer que foram agredidos lá, mas não falam que foram lá agredir a professora antes, né? Vocês falam que foram conversar e a professora agrediu você. Pois é. E tudo isso na frente do teu filho. Esse é o ensinamento que você dá para o teu filho? E aí a gente quer um mundo melhor para os nossos netos, para os nossos filhos, quando nós mesmos começamos a desestruturar o alicerce que era a família. Nós que tivemos uma educação regrada, uma educação onde os pais falavam, hoje você vai limpar a casa, você vai arrumar sua cama, e você tinha que fazer. Mas nossos filhos não precisam fazer, tadinho, eles não podem passar pelo mesmo que eu passei. Como assim? Você morreu? A gente vê criança que levanta, às vezes nem levanta meio-dia, 1 hora. Aí a mãe, na sua bondade, inocência, que não é inocência nenhuma, é meio de querer comprar o amor do filho, leva o cafezinho pro bebezão na cama. Quando deveria juntar ele e falar, cara, levanta da cama e vamos ajudar a limpar a casa, vamos fazer as coisas. Gente, isso não é desamor, isso é amor. Sabe por quê? Um dia você não vai estar mais aqui. E se um dia ele precisar viver sozinho? Ele vai depender da mamãe, do papai? Pai e mãe não é para ser bundão, não. Pai e mãe é para ser pai e mãe. E detalhe, pai e mãe deve ser amigo, sim. Mas pai e mãe deve ser pai e mãe. Em primeiro lugar, antes de ser amigo. Aí sim você vai poder cobrar no professor. O professor só está só tem a função de educar teu filho no sentido de ensinar a ler, a escrever, a ensinar matemática, geografia, português. Mas o mundo foi tão se descaracterizando, a educação, a própria governança, que eliminaram o SPB. A matéria de USPB, da minha época, vocês sabem do que eu estou falando. Organização Social e Política do Brasil. Ensinava civilidade. Hoje nós vemos esses jogadores aí que estão aí desqualificados, que estão em campo, ganhando fortunas aí, que nem na hora do hino nacional eles fazem reverência. Ficam rindo, ficam brincando, ficam olhando para as paredes. Assistam a Copa, alguma introdução da Copa de 70, 74, 78 e algumas até 80.
todos os jogadores em fila com a mão no peito, honrando a bandeira. Por isso que não se ganha nada, não existe patriotismo. Porque as famílias não estão ensinando o patriotismo dentro de casa. E ser patriota é ser ordeiro, é ser verdadeiro e não mentiroso. É isso que Deus quer. O que você espera para o teu filho? Aí a gente fica defendendo, vamos defender, Lula, Bolsonaro, não sei quem, Caiado, não sei o quê, enfim. O que adianta o político fazer? O político não está nem aí para nós. Nós temos que fazer a nossa parte quanto aos nossos filhos, gente. Nós não temos que escolher partido para os filhos. Nós temos que ensiná-los a viver sem partido, a viver por eles, respeitando a todos, procurando ser gentil civilizadamente. Mas não. Hoje, se alguém espirra perto de uns bebezão aí, eles já querem brigar. Se o pai fala, chama atenção, ele já quer vir para cima do pai, quer peitar o pai. E aí muitos pais abaixam a crista, muitas mães abaixam a crista, manda eles vir bater. Desculpe, isso agora eu estou dando conselho. Eu nunca passei por isso, mas se eu tivesse que passar, eu ia para cima. Quando já se viu um filho peitar o pai ou a mãe? Você não respeita seu pai, sua mãe, você tem que levar chinelada, com a mão fechada. Eu não estou fazendo apologia à violência, tá, gente? Mas é isso que a nossa geração, que foi bem educada, começou a plantar a partir da gente. Eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Você passou fome? Seu pai deixou você passar fome? Na nossa época, os pais não falavam, eu te amo. Eles só falavam o que pode e o que não pode. E ninguém morreu por causa disso. Então, pais, Deus vai cobrar de vocês. Aí as pessoas, os crentes, teoricamente falando, dizem assim, Deus vai pedir conta dos filhos. E é verdade, ele vai pedir conta dos filhos. Senhor, mas eu ensinei, eu levava ele na igreja, que nem eu. Senhor, eu levava as minhas crianças na igreja todo sábado. Mas eu não vou falar para Deus naquele dia, que depois a gente saía da igreja e ficava falando mal dos irmãos. Só que a gente esquece que Deus conhece os nossos atos. Como diz o verso, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Eu acho que já passou do momento de nós mudarmos o nosso conceito de pai e mãe. Ser pai e mãe não é ser trouxa. Ser pai e mãe não é ser fraco. Vou liberar porque ele vai ficar feliz, ele vai ficar no cantinho. Não, não. Você tem a sua responsabilidade de falar não. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz de 18 anos indo pedir para o pai, era umas 8 horas. Talvez alguém tenha visto. Que ele queria sair na casa de uma amiga dele, ele ia na casa dela e tal hora ele voltava. E o pai questionou algumas coisas. O pai falou, pode ir, filho. Ele ficou tão feliz. É vergonha isso? Não é. Na nossa época era assim, eu falava para a mãe, eu vou na casa do fulano, pode? Que horas que você volta? 10 horas. Você pode ter certeza, 9h59 eu estava em casa. Eu nunca passei do horário. Minha mãe nunca falou para mim assim, você não pode ir. Porque ela sabia o que ela tinha ensinado para mim. Ela confiava, não em mim, mas ela confiava nos ensinamentos dela. Então, amigo, ensine teu filho, confie no teu filho, mas mostre para ele quem você é. Se você é um hipócrita, provavelmente seu filho vai seguir teu caminho. Se você fala, mas não cumpre, provavelmente ele vai seguir teu caminho. E dê glória a Deus se ele não seguir. Porque de repente Deus pode colocar alguém no caminho dele para tirar os equívocos que você deixou na cabeça dele. Então, mas o governo tem que fazer a educação. Gente, não confie no governo. O governo não está nem aí para vocês. Eles estão brigando lá. Eu acho que está sendo uma briga até razoável, porque é muita injustiça que estão se cometendo, mas enfim, quem somos nós para resolver, não é? Eles estão fazendo o que eles têm que fazer e ganham bem. O seu salário não chega nem perto do deles, da maioria de nós não chega nem perto do deles. Talvez nunca chegará.
mas eles ganham bem para isso. Mas quando falta dinheiro para eles, sabe de onde eles tiram? Da educação e da saúde. Você vai confiar no governo? Não. Você tem que confiar primeiro em Deus. Ensinar o teu filho no caminho que deve andar, para que mesmo quando ele esteja velho, ele não venha se desviar dele. E quando eu falo não se desviar dele, eu não estou falando em religião, amigo. Porque muitas pessoas podem dizer assim, mas eu vou levar ele na igreja, vai ser sempre um crente. Não, pode ser que ele saia. Provavelmente teu filho vai sair da igreja. Porque muitas vezes nós nos decepcionamos com a igreja, com pessoas, e somos humanos. As pessoas criticam, é fraco, saiu da igreja. Deixa pensar, deixa as pessoas pensar o que quiserem. No seu momento, Cristo vai buscar. Ele mesmo prometeu, as minhas ovelhas eu mesmo vou buscar. Vocês podem até expulsar a ovelha ali do meu rebanho. Vocês podem até influenciar eles a saírem, mas no momento certo eu vou buscar. Então não se preocupe. Ensina o menino no caminho que deve andar. No caminho da verdade. No caminho da honestidade. No caráter. Nas atitudes. No respeito com os outros. Não é só com os velhos. Ficar falando senhor, senhora. Eu vi gente que falava isso o tempo todo. Para o pai, para a mãe, não sei o quê. Mas em outras atitudes batia de boca. Mandava cifra. Vocês entendem? Então de que vale isso? Eu prefiro que me chame de você e me trate com respeito do que vir com palavras formadas na forma de bolo. Entende? Professor, uma coisa que eu vou deixar para vocês. Você ganha para ensinar matérias, disciplinas, não para disciplinar filhos dos outros. Pai, Deus colocou o filho, te deu esse filho para você educar. Não deu para você colocar no mundo e jogar, para as pessoas fazerem o que quiserem, ou ele fazer o que quiser com as pessoas. Porque o preço que você vai pagar são muitas lágrimas no final. Quando o teu filho não te respeitar mais, quando o teu filho entrar para os lugares obscuros, e quando a sociedade cobrar o preço dele, e muitas vezes com a própria vida. Então, nós temos que proteger nossos filhos? Temos. Temos que proteger. Mas nós não podemos abrir o caminho para o mal. Porque vai chegar um tempo que você não vai estar mais presente para proteger ele. E aí o mundo vai estar com o coração aberto para acabar com a vida do teu filho. Filhos, a cobrança que o mundo faz para vocês não é um puxão de orelha, não é uma chineladinha na bunda, não é um castigo de joelho, ou seja lá, não é a retirada de um celular por uma semana, não. O que o mundo cobra, pasmem, é a tua vida. Hoje se mata pelo simples prazer de ver o tombo. Então, queridos, está na hora de nós pararmos de cobrar de governo, cobrar de coisas, de pessoas, a obrigação que nós temos de cumprir para com nossos filhos, nosso lar, nossa família e com o nosso país e o nosso mundo. Porque hoje as pessoas estão muito justificando as situações que estão acontecendo da seguinte maneira: mas isso é coisa do fim do mundo, já estava predito isso. Então isso tinha que acontecer. Então teu filho tinha que ser um mau elemento para que se cumprisse promessas bíblicas? Ou o filho do outro? Então teria que acontecer. Teu filho teria que virar um presidiário para que fosse confirmada a profecia bíblica? Pelo amor de Deus, não viajem. Não viajem. O mal que está acontecendo, o próprio homem, não é coisa que Deus colocou. Deus deixou avisado que isso poderia acontecer, mas poderia não acontecer se nós tivéssemos seguido os mandamentos, mas nós não seguimos, nós só seguimos de papo. Então, queridos,
que nós possamos refletir nisso. O que nós queremos para o futuro dos meus netos, dos seus netos. Será que eles chegarão à idade de 80, 90 anos? Com o mundo tão perdido desse jeito, uma promiscuidade, uma falta de respeito. E hoje pode tudo na TV, antigamente não podia, hoje pode tudo na TV, na internet, pode mostrar tudo. O que você quer. Reflita sobre ensinar o menino no caminho que deve andar. Ensine. Ensine. Deixe o legado, porque você não vai estar mais um dia. E aí ele vai dizer, se eu sou o que eu sou pelo meu pai. Porque ele me deixou um legado bom. Pela minha mãe, que me deixou uma educação top. Ou você quer deixar um legado negativo? Ah, meu pai era um Zé Ninguém. Nem ensinava. Só queria enxuriçar. Tudo que eu queria ele fazia, não dava nem a bola, não dava nem tempo para mim. Se é isso que você quer, é isso que você colherá. Reflita. Que Deus abençoe isso. Não tenha isso como ofensa nem nada, não estou direcionando a ninguém, mas isso foi algo que veio à mente já de madrugada para que eu pudesse compartilhar com vocês. Temos que fazer um mundo melhor. E começa dentro do lar. Que Deus abençoe. Um beijo no coração.